E agora, nós vamos falar sobre mapeamento, mapping, o famoso mapping, que é o mapeamento. O que é isso, gente? O mapeamento, ele serve pra gente, pra que a gente, quando a cliente tiver de olhos fechados, a gente faça, com uma caneta mesmo, né? A gente faça um mapeamento, a gente desenha aqui o que a gente vai querer fazer nos olhos dela. Principalmente para que a gente consiga fazer a mesma coisa de um lado e de outro. Tá? E aí, esses mapeamentos, a gente tem alguns principais, né? Que são os mapeamentos iniciais, que seria o mapeamento boneca, que é um mapeamento mais arredondado. A gente tem também o mapeamento esquilo, que é um mapeamento que ele acompanha o levantar da sobrancelha. Então, ele começa, levanta na sobrancelha, só que ele diminui no final dos olhos. E nós temos também o mapeamento gatinho, que é um dos mais conhecidos também, que é aquele mapeamento que deixa esse olho mais puxadinho pro final, acompanhando como se fosse aquele delineador, né? E aí, para que serve o mapeamento? Além disso que eu já falei, que é para orientar a gente qual fio colocar, por que colocar ali e tudo mais, também a gente utiliza o mapeamento também pra gente melhorar uma condição ocular da cliente ou disfarçar alguma coisa. Então, por exemplo, geralmente, se a cliente ela tem os olhos mais puxadinhos, se ela é orientada e ela tem os olhos mais puxados, mas ela não quer ficar com essa aparência de olhar mais puxado, ela quer abrir mais os olhos dela, ter uma aparência de olhar mais aberto, a gente utiliza então o mapeamento de boneca. Por quê? Porque os números maiores desse mapeamento é no centro da íris. Então, quando a pessoa abre os olhos, ela dá essa impressão de olhar mais amplo, mais aberto. A gente consegue abrir o olhar dessa cliente. Agora, se a cliente ela tem os olhos muito grandes, sabe? Aquela pessoa que tem os olhos mais esbugalhados, assim, mais arredondado, e não é uma característica que ela gostaria de ter. Ela queria disfarçar mais esse tipo de olhar. Ela quer um olhar mais puxadinho, fechar mais esses olhos. Então, a gente também pode utilizar o formato dos cílios gatinho. Por quê? Porque ele diminui do começo ao final e no final ele aumenta a numeração. Então, quando a pessoa abre os olhos e alguém olha pra ela, ela fica com esse olhar mais puxado pro final, dá essa impressão de olhar mais fechado. O mapeamento do esquilo é parecido com o gatinho, só que o que acontece? Por exemplo, pra mim, quando eu faço o gatinho, os meus olhos eles tendem a ficar mais caídos assim no final. Eu não gosto muito, pra mim não dá certo. Então eu gosto mais de fazer o esquilo. O que é o esquilo? Ele vem menorzinho, aumenta nesse subir da sobrancelha, só que no final dos olhos ele diminui. Então ele não dá esse aspecto caído nos olhos, entendeu? O esquilo é muito bom fazer nas pessoas que têm mais as pálpebras caídas, têm o olhar mais caído, mais triste, porque ele dá uma levantada, só que no final ele diminui. Então ele não continua essa coisa maior no final pra dar esse olhar mais caído, continua a evidenciar esse olhar caído. E no final ele diminui. Então dá essa impressão ele realça os olhos, tá? Então, esses mapeamentos também, eles nos ajudam a melhorar a condição do olhar da cliente. Se a cliente quer um olhar mais sensual, ela pode fazer o esquilo ou o gatinho. E aí a gente vai brincando também, a gente vai criando de acordo com a necessidade da cliente e o que a gente consegue fazer. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem como também que um mapeamento errado, ele pode colocar prejudicar o olhar da cliente. Que eu vou deixar pra vocês verem. Olha, a cliente, se ela tiver com os cílios mais puxado pro final, se ela tiver as pálpebras caídas, isso pode dar um olhar mais de cansado, mais de triste. E aí, no caso dessa cliente, o ideal seria um olhar mais de boneca, mais arredondado, para abrir mais os olhos dela. E aí ela fica com um olhar melhor, mais bonito. Então, a extensão de cílios, o mapeamento, ele pode melhorar ou piorar a condição da cliente. Você precisa olhar de forma estratégica e profissional para que você possa fazer isso da melhor forma para a sua cliente. Mais para frente, no passo a passo, vocês vão ver a cliente com os olhos fechados, como que a gente desenha e faz esse mapeamento.